Saudações tricolores, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Vibração Tricolor. Mais um plantão de notícias, mais um plantão tricolor trazido por mim, Miguel Clemêncio. Isso aí, hoje tem muitas notícias do tricolor. Já vamos começar falando sobre a principal, sobre John Arias, o atacante colombiano que atua no Fluminense desde 2021, né? É aquele tipo de jogador que a gente sabe que é ídolo e tudo mais, só que tem sonhos profissionais e pessoais dele. E esses sonhos são jogar na Europa. O jogador quer morar na Europa, quer ter uma carreira futebolística grande, né? Porque jogar na Europa é outro nível. O Fluminense fez mais uma proposta de renovação pelo jogador, ia ser um dos maiores salários do Fluminense na história em geral. Porém, o atacante recusou mais uma vez, falou, quero ir pra Europa, gosto muito do Fluminense, amo o clube, porém meu sonho é ir pra Europa, eu quero ir pra Europa. Então, como a gente sabe, não vai acontecer uma renovação. O que poderia acontecer é ele ficar por falta de propostas da Europa, porém a Europa tá naquilo, né? Já fez uma proposta do Zenit, né, da Rússia, só que o Arias recusou, falou que não quer ir pra Rússia, e agora estão começando a ser veiculadas notícias que o Galatasaray tá fazendo proposta pelo Arias. Então é aquilo, né? É só esperar. Hoje tem coletiva do Mário Bittencourt. Se tá se especulando que poderia ter algum envolvimento com notícias grandes, como uma renovação, uma venda do Arias, uma contratação do Rony, notícias de grande calibre. Então vamos ver aí, esperar a coletiva do Mário um pouco mais tarde para ver o que vai ser dessa situação do John Arias. As notícias que eu vou trazer aqui no vídeo são sobre Canóbio e Rony. Eu vou começar falando sobre o Rony. O atacante, né, do Palmeiras, a gente sabe que o Fluminense estava negociando, ofereceu um valor altíssimo pelo jogador do Palmeiras, 8 milhões de euros, ao clube paulista para conseguir a contratação do jogador. E de salário, quer dizer, na verdade, o Fluminense já estava acertado com o Palmeiras, 8 milhões de euros, um valor muito elevado. Porém, agora só faltava negociar com o Rony. O Rony negou propostas, empresário, né, staff deram volta, fizeram aquelas atitudes que fazem o time desistir da negociação, só que o Fluminense ainda está interessado, a proposta ainda está de pé. O salário seria mais de 1 milhão de reais, um valor altíssimo, ia ser um dos maiores salários do elenco. Num jogador, eu vi muita gente falando, um absurdo o Fluminense querer o Rony. Eu não acho um absurdo o Fluminense querer o Rony. O Rony é um bom jogador, que ia agregar o elenco. É um jogador de nível alto até do futebol brasileiro, não é um craque, mas é um bom jogador. Faz temporadas boas pelo Palmeiras, fez pelo Atlético Paranaense lá atrás também. Porém, o valor que ele está pedindo e que o Palmeiras pediu são astronômicos. Eu acho que seria errado no Fluminense efetuar essa contratação, porque eu acho que o Rony não vale 8 milhões de euros no mercado e ele, de salário, ele não vale mais de 1 milhão de reais como ele está pedindo. Porém, o Fluminense ainda segue na negociação. O Santos, clube paulista, também entrou na negociação pelo Rony. Os mesmos valores, 8 milhões de euros para o Palmeiras, e aí de negociação de salário a gente não sabe, né? Porque o Santos pode oferecer um pouco mais, um pouco menos, ou até o mesmo valor, aí dependeria do Rony escolher para onde ele vai. Eu acho um erro o Fluminense pagar esse valor todo, só que é aquilo, né? Negócio de mercado, e não sou eu que estou com a caneta na mão. E a outra notícia, que é sobre o Canóbio, o jogador do Atlético Paranaense, o Fluminense efetuou a contratação dele, já está até treinando e tudo mais, por 6 milhões de euros. Só que foi noticiado pelo GE que o Palmeiras tentou a contratação do jogador, só que o Atlético Paranaense pediu fucking 20 milhões de euros, o que daria na cotação atual do euro 110 milhões de reais, mais do que 110 milhões de reais, um valor astronômico para um jogador médio para bom do futebol brasileiro. Então é um valor muito acima da média, o mercado de transferências está inflacionado demais. Vou deixar aqui no cardzinho um vídeo explicando uma análise da torcida, explicando por que o mercado de transferências está tão inflacionado. Vê depois do vídeo, né? Vê primeiro as notícias e depois vai lá conferir. Mas enfim, tá aqui no cardzinho, explicando por que o mercado está tão elevado, e acaba vendo isso nas negociações que até o Fluminense estão negociando, né? Efetuando. O Rony a 8 milhões de euros, Canóbio a 6, pedindo 20 o Atlético Paranaense. Então, em teoria, seria um bom negócio do Fluminense, em vez de pagar 20, pagar 6. Só que, mesmo pagando esses 6, continua sendo um valor alto. Então, é uma notícia aí de mercado mais do Canóbio e uma atualização de negociação pelo Rony. Antes de falar das próximas notícias, eu peço para você deixar o like, para dar aquela força no conteúdo, para o vídeo chegar em mais pessoas ficarem bem informadas sobre o Fluminense.
Peço também para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Flusão e nem aqui do canal. O canal tem vídeo de notícias, análise, pré e pós-jogo e muito mais. Tem vários quadros que já estão saindo e que ainda vão sair. O canal é novo, o canal Vibração Tricolor é um canal novo aí no meio do Fluminense, então peço para você se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do canal e nem do Flusão. Também peço para compartilhar para aquela pessoa que quer ficar bem informada sobre o Tricolor e comenta o que você está achando do mercado, das negociações e essa movimentação do Fluminense no mercado. Agora vamos falar das próximas notícias. O Fluminense foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior, os meninos lutaram muito, jogaram demais, mereciam ter ganhado, só que o placar não saiu do zero, foi 0 a 0 do tempo regulamentar. Nos pênaltis, Júlio Fidelis perdeu a quarta cobrança, se eu não me engano, ou a segunda, alguma coisa assim. E o Fluminense acabou sendo eliminado. É uma pena, né, porque esse time do Fluminense estava empolgando, jogou mais que o São Paulo, merecia ter ganhado, só que aquilo, né, o futebol não é sempre justo e nós tricolores sabemos bem, né, como isso funciona, então. É uma pena, espero que a maioria dos meninos rendam bons jogadores, sejam importantes para o Fluminense, tanto financeiramente quanto futebolisticamente. E agora esperar essa integração deles no profissional com o decorrer do tempo. Agora vamos falar sobre Lima e Samuel Xavier. Os jogadores, né, que já compõem o elenco do Fluminense, Samuel Xavier desde 21 e o Lima desde 23, o contrato deles acabava no final de 25 e o Fluminense já efetuou a renovação deles, já está no bid. O Samuel Xavier até 2026, final de 2026, e o Lima até o final de 27. Sobre o Samuel Xavier, eu acho meio arriscado, porque é um jogador que vem fazendo boas temporadas razoáveis, pelo menos no Fluminense, boas, eu diria que são boas temporadas no Fluminense. Porém, a idade está chegando e o Fluminense cada ano estende mais um ano de contrato. O que eu acho que o Fluminense poderia ter feito? Samuel Xavier está mantendo o nível até ali no meio do ano, o Fluminense vai e faz uma proposta de renovação, aí sim até o final de 26, que aí viu que o jogador pelo menos está mantendo o nível e tudo mais, e mantém ele para mais um ano. Sobre o Lima, eu diria que é acertado já fazer renovação de agora, porém até 2027 eu acho meio arriscado pela idade e a gente não saber do condicionamento do Lima daqui a 2 temporadas. Então, eu acho meio arriscado, acharia mais prudente o Fluminense ter renovado até o final de 26, mas não são renovações que me incomodam tanto assim superficialmente. Então, lógico, dependendo do valor de salários e tudo mais, aí pode incomodar, mas até o momento eu acho que são renovações aceitáveis. Agora eu vou falar de Terãs e La Vega, vou começar por La Vega. La Vega, né, tá jogando uma competição sub-20 pelo Uruguai, eu acho que é o Mundial Sub-20, e tá brilhando, voando La Vega, tá indo muito bem. Fez uma boa temporada de 2024 lá no Boston River, que chamou a atenção do Tricolor, chamou a atenção do Fluminense, e agora tá lá brilhando na seleção uruguaia, é capitão, fez gol na última partida, e esperamos que ele represente esse futebol todo aqui no Fluminense. Agora sobre Terãs, que é algo totalmente contrário, um jogador horrível, chegou no Fluminense 2024 por um valor altíssimo, erradamente contratado pela equipe do Fluminense, pela equipe tricolor, um valor muito alto, fora da curva, por um jogador que não demonstrava futebol há muito tempo e o Fluminense contratou. Aí ele não jogou com o Diniz, não jogou com o Mano, recebendo um altíssimo salário e para 2025 não seria utilizado. O Peñarol estava interessado em repatriar o jogador e vai. É uma transação de empréstimo, sem custos, porém o Peñarol vai pagar 100% do salário do jogador e tem uma cláusula de obrigação de compra. Se o Terãs cumprir, sei lá, 60% dos jogos do Peñarol, o Peñarol passar para as quartas de final da Libertadores, esse tipo de cláusula, o Peñarol é obrigado a contratar o jogador. Mas se ele também não cumprir as metas, mas for muito bem e o Peñarol quiser contratar, também pode, vai embora, vai com Deus. Porém, é uma negociação por empréstimo, sem custos, o Peñarol pagando todo o salário e tendo uma obrigação de compra se cumprir as cláusulas. Então essas são as notícias sobre os jogadores uruguaios. Agora vamos para o último tema do vídeo. E por último, mas não menos importante, Gabriel Pirani e FGTS. É isso aí mesmo. Gabriel Pirani jogou em 2023 no Fluminense, fez o gol da Taça Guanabara, né, o gol do título da Taça Guanabara. Porém, o Santos quis vender o jogador, então o Fluminense teve que liberar o atleta para ele jogar no futebol estadunidense. Só que o Fluminense tinha pendências com ele de FGTS na justiça, né, trabalhista, e
sobre rescisão de contrato. E o Fluminense fez um acordo com o jogador que poderia pagar em 4 parcelas de 184 mil reais, mais ou menos ali, de 180 mil, porém um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Só que nessa questão o Fluminense não pagou, atrasou os pagamentos e acabou não pagando. O Fluminense tinha uma pendência de mais de 200 mil com ele. Isso para time de futebol não é nada, tá? Mais de 220 mil com ele, só que fez um acordo e ia pagar só 184 mil, 180 e pouco mil. Só que não pagou e o Pirani levou à justiça. Isso é um negócio que eu não culpo o jogador. Isso é erro do Fluminense de não ter pagado salário, erro da diretoria. Não erro do jogador. O jogador está cobrando algo que ele merece ganhar, é algo que ele se esforçou para ter. Então o Pirani está cobrando, recorrendo na justiça. O Fluminense já não é a primeira vez que a gente vê a gestão Mário devendo coisas assim de trabalhistas para jogadores. Então vamos ver aí, né, que essa situação pode acabar se complicando e o Fluminense ter algumas punições sérias no meio do futebol com essa pendência aí do Gabriel Pirani. Muito obrigado por ficarem aqui até o final do vídeo, muito obrigado pela audiência. Peço mais uma vez para você deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Flusão. Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você sabe que quer ficar bem informada sobre o Fluminense e comenta o que você está achando aí do mercado, das negociações, sobre o Fluminense está devendo o Gabriel Pirani e muito mais. Então é isso, galera, muito obrigado, fiquem com Deus e faz o L aí!